A paz do Senhor, meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que bom podermos estarmos junto com você outra vez nesse projeto de Escola Bíblica Dominical, um projeto que visa tão somente levar avante a santa, digna, positiva e definitiva palavra de Deus. Estamos junto com você, que é um arauto do Senhor, que investe no conhecimento e que investe no ensino, na tua capacidade de transmitir o teu conhecimento bíblico. Estamos juntos, trabalhando a sala de juvenis, cuja a faixa etária prevista para 15 e 17 anos de idade, uma faixa que nós sabemos que o assédio é acentuado, as dificuldades são impostas pelo mundo, são cada dia mais intensas, e nós estamos aqui contribuindo, dando a nossa parcela de contribuição para que o jovem possa enfrentar com galhardia os desafios mundanos. A sala de juvenis está trabalhando agora o segundo trimestre do ano de 2023. Como já falamos, essa idade de 15 a 17 anos é uma idade muito sensível às dificuldades impostas pelo mundo. E olha que título interessante. Você, meu caro professor, já pode trabalhar sempre. O título, nunca esquece, são 13 lições e você pode fazer 13 comentários específicos, sem repetição sobre o título. Posso purificar o coração é o título específico, mas antes você vai no título geral da lição que diz: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Né? Nós estamos desde a lição 7 na questão do posso. É uma pergunta ou uma afirmação, né? No nosso caso, ela aqui é uma afirmação, tem um ponto, mas na lição não tem ponto. Então, você pode entender isso como uma pergunta ou como uma afirmação. Esse posso que vem desde a lição 7 é muito importante para que o jovem possa compreender que ele pode tomar decisão em favor do reino. E quando Cristo, a pergunta é assim, o que Cristo fez por nós? Você pode responder claramente para ele. Ele nos salvou, nos redimiu, nos purificou. E o que podemos fazer pelo reino de Deus? E aí é onde entra a Escola Bíblica Dominical, onde entram os cursos que você, meu caro professor, pode fazer buscando o teu aperfeiçoamento. O que nós podemos fazer pelo reino é nos prepararmos para juntos ajudar a influenciar o jovem, o adulto, a criança, a mulher, o homem, o mais maduro, o mais imaturo, a enfrentar as dificuldades do mundo. Isso é o que eu e você podemos fazer. É o que nós estamos fazendo agora, influenciando pessoas para que elas possam perceber a possibilidade da salvação e ir em luta e buscar se purificar para que possa, junto comigo e com você, adentrar ao reino celestial. Veja que você já está fazendo uma ponte entre o título geral e o título específico. Quando você entra no título específico, que também deve ser comentado, você pode passar claramente e dizer assim, para o jovem perguntar para ele qual é o sentido dessa palavra, desse termo purificar, né? Aí, depois de algumas respostas, você explica que purificar no sentido cristão, no sentido dessa lição, é voltar a um estágio de intimidade com Deus, é voltar a um estágio de santidade, é voltar a ter contato e comunicação com Deus. Purificação, posso purificar o meu coração, é tirar a mácula do pecado do meu coração. Então, olha de novo você brincando e trabalhando com o título, para que o teu jovem já fique atento no começo da tua lição. E aí sim, nós já comentamos sobre o título, agora vamos direto para aquele tema que eu acho fundamental, das partes mais importantes da nossa lição, é essa leitura bíblica, que aqui nós definimos como leitura bíblica em casa e a leitura bíblica em classe. Se você passear de uma forma interessante sobre esses dois tópicos, leitura bíblica em casa e em sala, você já estará adentrando fortemente na lição, no conteúdo da lição, e com certeza já estará deixando bem claro qual é o objetivo do autor ao escolher essa lição para que eu e você pudéssemos transmitir para os nossos jovens. Então, na segunda-feira, ele sugere Salmo 24, versículo do 3 ao 4, e ele diz assim, limpo de mãos e puro de coração. Lá no versículo a gente percebe claramente que essas pessoas que têm a mão limpa e o coração puro, ela é que adentrará, ela que subirá
ao monte do Senhor, ou seja, essas pessoas de coração puro que voltarão e entrarão no reino celestial. Olha que interessante, limpos de mão e puro de coração, esses adentrarão ao reino celestial, esses subirão ao monte, é o que está lá no versículo. Terça-feira, sugere o nosso autor, Provérbios 30, versículo 5, uma palavra pura, e a gente entende claramente que a palavra de Deus é um escudo que nos protege, mas lembre-se que o escudo, ele também serve, além de me proteger, para atacar, e atacar não no sentido de machucar, mas atacar no sentido de mostrar a verdade da palavra de Deus. Então, claramente, você fala para o teu jovem que através da pureza da palavra de Deus, através da palavra de Deus, é que ele sim adentrará ao reino celestial. Quarta-feira, encontra-se em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele é fiel e justo para nos purificar. E aqui, amado, abre um parêntese, nós costumamos, como o nosso próprio autor fala, e a Bíblia nos fala muito da fidelidade de Deus, e ela fala muito também da infidelidade do homem. Então, aproveite para você falar da infidelidade do homem, porque a fidelidade de Deus, nós sabemos que ela existe, e Deus é justo porque é fiel porque é justo, não interessa a ordem, mas o fato é que nós temos que nos preocuparmos com a nossa infidelidade. Eu não digo com a nossa fidelidade porque nós não somos fiéis, então que nós procuremos entender que sermos infiéis nos afasta de Deus. Então, dê uma ênfase, quando for ler esse versículo aí com a tua turma, de falar da infidelidade nossa, da infidelidade que o homem pratica com Deus desde os tempos de Adão. Quinta-feira, sugere o nosso autor, 1 João, capítulo 1, versículo 7, o único sangue que pode nos purificar é o sangue de Jesus, através da conversão, através da aceitação do sacrifício vicário de Cristo, é que nós podemos iniciar o processo de purificação do meu e do teu coração. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, é o versículo de sexta-feira. Com o coração puro, invoque ao Senhor. E ali você vai ver, invoque ao Senhor, porque o coração puro também tem que te afastar do pecado. Fuja do pecado, não precisa você encarar o pecado como desafio e estar lá para mostrar resistência. Sai de perto, fuja, sai. Invoque ao Senhor coragem para que você possa enfrentar com galhardia todos os desafios que são impostos e todas as tentações que te aparecem no teu dia a dia. Sexta-feira, sugere Salmos 119, versículo 1 e 3, a felicidade dos que têm um coração limpo, bem-aventurado é aqueles que obedecem. Fala lá nesse versículo, e o nosso texto áureo vai também falar dessa bem-aventurança, né? Feliz é aquele que tem um coração limpo. Agora vamos seguindo para os objetivos da nossa lição, que nós deixamos bem claro que esses objetivos é sempre do professor, não precisa ser compartilhado com a sala de aula. E os objetivos nos diz que nós devemos compreender que os valores do reino de Deus não mudam, eles são absolutos, imutáveis e inegociáveis. Não há como você barganhar, não há como você mudar esses valores. O segundo objetivo é reconhecer que os valores de Jesus Cristo, os valores cristãos, são eternos e devem ser conhecidos por todos os seus discípulos. Veja bem, primeiro você compreende que ele é imutável, depois você reconhece, né? Você pode reconhecer e depois compreender, não interessa a ordem também. Apontar que o discípulo de Jesus precisa ter um coração puro e saudável. Esses 3 pontos você deve deixar claro para a tua sala, eles devem sair de lá compreendendo principalmente a imutabilidade dos valores cristãos. Seguindo em frente, agora sim, vamos ao texto bíblico. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. E você pode perguntar para o teu jovem, já falamos ali no versículo de sábado, sugerido para sábado, mas agora você pergunta para o jovem o que é que ele entende por bem-aventurança, o que é que ele entende por bem-aventurado, né? E aí você explica, pergunta para ele também o que ele entende de coração limpo, de coração puro. E você explica que bem-aventurado é um estágio de felicidade plena, é uma felicidade absoluta. Por quê? Porque você tem um coração limpo do pecado e isso
te faz feliz porque você volta a ter intimidade com Deus. Então, bem-aventurado aquele que tem alegria plena, felicidade plena, é aquele que consegue se aproximar de Deus, aquele que consegue aceitar Cristo e, por consequência, ter lavado os seus pecados. Leitura bíblica em classe, agora sim, também outro ponto muito interessante, amados. Todos esses versículos dessa leitura de hoje está muito bom. Eu ia destacar os 3 ais que fala aqui no versículo, que é o 23, o 25 e o 27, mas eu resolvi destacar apenas o versículo 28, que diz assim: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Os versículos anteriores falam exatamente disso, daquela pessoa, daquele indivíduo que externamente tem um aspecto de santidade, tem um aspecto de intimidade com Deus, de um bom relacionamento com Deus, de um bom cristão, e por dentro tem um coração manchado, um coração maculado, um coração cheio de mentiras. E isso muito desagrada a Deus. Então, esse texto nos fala claramente da hipocrisia, nos fala claramente da mentira. Ele nos fala claramente da infidelidade minha e tua, da infidelidade humana para com Deus. Lembra lá que no versículo, no versículo sugerido para a leitura bíblica em casa, nós falamos também de fidelidade? Fale para o jovem. Aqui está muito claro nesse texto, dessa leitura bíblica em classe, da hipocrisia do homem, que finge ser uma coisa, que finge uma atitude e toma outra, que ele diz que faz uma coisa e faz outra, que ele prega algo no púlpito e quando desce faz outra. Isso é o que fala o texto, da hipocrisia, da mentira, da falsidade. Hipocrisia, mentira e falsidade é igual à infidelidade, e infidelidade maltrata o coração de Deus. Fale isso para o teu jovem, veja que texto muito interessante para você comentar. E, de novo, digo, você comentando esse texto, comentando de uma forma equacionada, você tem que estabelecer um tempo adequado, mas você já está avançando de uma forma muito profunda na lição. Não simplesmente leia esse texto, como a maioria dos nossos colegas professores fazem. Leia e comente, leia e chame a tua sala ao debate, faça a tua sala participar da tua aula. É importante que o jovem pense e transmita esse pensamento, para que através desse pensamento que ele vai mostrar para você, você possa diagnosticar alguns pontos específicos que você precisa falar para que tua sala cresça mais e se aproxime mais dentro do relacionamento com Deus. Agora, amados, nós vamos entendendo que a nossa lição, ela vai falar claramente do sacrifício de Cristo, e esse sacrifício é que nos concede, é que nos dá a possibilidade de uma relação, de uma nova intimidade, de uma busca de reconciliação com Deus. Esse sacrifício de Cristo é que permite que eu e você nos reconciliemos, lembrando sempre que essa conciliação que eu e você tínhamos com Deus foi perdida lá no advento do pecado, quando o ato nefasto de Adão e Eva de desobedecer a Deus nos causou esses transtornos que hoje vivemos, e que só será sanado esse problema após sermos arrebatados ao céu e após adentrarmos ao reino celestial e participarmos, sim, das bodas do Cordeiro. Então, esse sacrifício que Cristo fez é o que nos dá a possibilidade de atender ao título da nossa lição, quando ele diz: posso purificar o coração. Pode purificar o coração como? Aceitando a Cristo Jesus e praticando aquilo que os ensinamentos de Cristo, que os ensinamentos contidos nas Bíblias nos ensina e nos ordena. Isso é sabedoria. Então, a partir do momento que aceitamos Cristo, a partir do momento que pomos em práticas o seu ensinamento, nós estamos sendo sábios. Por quê? Porque obedecemos. Por quê? Porque pomos em prática aquilo que aprendemos dentro do meu e do teu relacionamento com Cristo. Isso é o princípio básico de sabedoria. Agora sim, vamos direto para a nossa lição. Novo coração e novos valores, né? Essa questão de valores, né, o nosso autor tenta definir aqui, onde ele afirma assim, olha só: podemos afirmar que os valores são um conjunto de princípios
ou nomes que têm o objetivo de ajudar o ser humano a encontrar a plenitude moral. Então, os valores são questões que envolvem comportamentos éticos, moral e do caráter humano. No caso, ético e moral do caráter cristão. Lembrando que os valores, eles podem ser positivos e negativos. Você pode até fazer uma alusão com a matemática, né? Antes do zero, negativo, depois do zero, positivo. O negativo subtrai, o positivo aumenta. Você pode fazer essa relação. Por quê? Porque nós temos, sim, o ser humano, ele pode escolher de quais valores ele vai pôr em prática na vida dele. Os valores cristãos, os valores moral, éticos e de caráter saudáveis que agrada a Deus, ou os valores éticos, morais e de caráter que desagrada a Deus. Então, existem vários valores, os positivos e os negativos, e nós, cristãos, temos que nos apegar tão somente aos valores positivos, né? Os valores negativos são valores mundanos, que nos afastam, prostituição, pornografia, irreverência com os líderes, irreverência com Deus, a falta de amor ao próximo. Tudo isso são valores que desagradam a Deus. Então, os valores que nós temos que ter é exatamente o contrário. Uma ética positiva, amar ao próximo, agradar a Deus, ser respeitoso, ser valoroso, ser reverente, exatamente o contrário dos valores negativos. Lembrando sempre que esses valores cristãos, esses valores positivos que agradam a Deus, estarão tendo sempre que fazer parte da minha e da tua vida. O segundo subtópico, né, do tópico 1, vai falar nem certo e nem errado. Aqui o nosso autor está falando de uma questão da sociedade atual, onde o relativismo realmente acontece, esse relativismo, mas nós falamos do relativismo como que fosse uma coisa moderna, e não é uma coisa antiga. Desde o tempo do Antigo Testamento já se relativizava os valores cristãos, os valores de Deus, os valores morais que agradam a Deus. Isso é desde sempre. Você pega na estrutura bíblica, você pega na parte histórica da Bíblia, você vê homens que estavam ali para servir a Deus e que foram infiéis. Essa questão da infidelidade, ela faz parte do coração humano. Não porque ela faz parte que ela deve ser incentivada, muito pelo contrário, ela deve ser esmagada. Mas desde sempre, não é uma coisa nova esse relativismo, é coisa antiga, e a sociedade de hoje continua praticando, aparentemente de uma forma mais intensa do que no Antigo Testamento e no Novo. Mas por quê? Porque hoje a gente tem mais informação, mas o ser humano sempre foi assim. Desde o tempo de Adão, ele está sempre buscando valores que são contrários aos valores de Deus, que são contrários aos valores cristãos. Então, essa questão do relativismo, ou seja, tudo eu posso, tudo me é permitido, tudo vai valer depois, dependendo da minha intenção, isso existe desde sempre, do homem tentando enganar a Deus. Então, coloca no coração do teu jovem que os valores que agradam a Deus são os valores da consistência, os valores da prática, os valores contidos dentro do cristianismo, dentro daquilo que Cristo nos ensinou. O segundo subtópico, os valores de Jesus Cristo. Aí são os valores, né, os comportamentos, as atitudes que levam a que o meu comportamento, a minha atitude, vá agradar a Deus. Quais são esses valores? Os valores morais, éticos e de caráter. Entendendo o quê? A moral é o conjunto de valores de uma sociedade, de um grupo social, de um grupo político, de um grupo religioso. No caso de nós cristãos, esses valores são impostos pelo caráter de Cristo, ou seja, pela característica que Cristo tem, a característica da bondade, do amor, da longanimidade, a característica de perdoar. Esse é o caráter de Cristo. E a moral cristã é exatamente escolher esses valores cristãos como norma, como direção para o nosso comportamento. E a ética, você vai encontrar algumas definições de ética contrária a essa, mas a ética nada mais é do que a prática desses valores. Então, quando você põe em prática os valores cristãos, você certamente estará agradando a Deus, lembrando que esses valores humanos, eles são mutáveis. Às vezes você tem valores positivos, mas amanhã não tem mais.
Os valores de Cristo, quando você assume o papel de cristão, esses valores do caráter, da moral e da ética de Cristo têm que ser permanentes na minha e na tua vida. São imutáveis. O caráter de Cristo, o valor de Cristo já era narrado antes da sua vinda. No Antigo Testamento já se falava do caráter de Cristo, dos valores cristãos. Depois veio o Cristo e esses valores foram ensinados de uma forma mais clara para a sociedade da época. Então, os valores cristãos são imutáveis, não tem como você negociar. Que lembra de um dos teus objetivos lá na lição, quando nós falamos, era deixar claro a imutabilidade dos valores cristãos, a imutabilidade da ética e do caráter cristão, da ética, do caráter e da moral cristã. Isso não muda, isso é inegociável, isso não tem como você fazer qualquer tipo de acordo. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. E aí entra o papel do amor de Cristo. Não existe meio termo. Quando você fala em cima do muro, como muitos pregadores costumam dizer de uma forma bem clara, quando você está em cima do muro, ou seja, quando você não toma uma decisão para Cristo, você está na dúvida, você já está ato contínuo do outro lado. Ou você está 100% com Cristo, ou você não está. Não tem como você estar 99% com Cristo. Ok, amado? Passe essa ideia para o teu jovem. Seguindo em frente, vamos agora ao terceiro e último tópico da nossa lição, um coração puro e saudável. O que é um coração puro e saudável? É um coração que busca intimidade com Deus, que busca reconciliação, né? O que é intimidade? Você só tem intimidade com a pessoa quando você conhece os seus valores, quando você conhece o que ela pensa e o que ela sente. Então, para que eu tenha intimidade com Deus, eu preciso conhecer o que Deus espera de mim. E Ele espera de mim tão somente que eu obedeça aos estatutos contidos na Sagrada Escritura, né? E o primeiro tópico aqui, o primeiro subtópico, ele pergunta, como está o seu coração? Né? Ele diz aqui, ó, e quais são os sintomas de que algo não vai bem quando se trata do nosso coração, o centro das nossas emoções e da vida espirituais? Um dos sinais de que não vai bem é a falta de desejo de aprender e viver os princípios do reino. Se o teu coração está bem, você pratica, você tem vontade de agradar a Deus, de pôr em prática aquilo que Deus espera de você. Princípio básico, definição básica, conceito básico de sabedoria. Põe em prática, participa, executa, se aproxima, dá um passo em direção a Deus. Se você não está fazendo isso, o teu coração não está muito saudável, o teu coração não está muito bem. Aí você diz, então eu vou fazer algo para o meu coração, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar intimidade com Deus. O segundo subtópico vai dizer assim, não siga o exemplo dos escribas e fariseus. Lembra da nossa leitura bíblica em sala, que falava da hipocrisia, que falava da mentira? Os escribas eram os sábios da época. Os fariseus eram considerados, dentro do judaísmo antigo, os puritanos. A seita surgiu exatamente para buscar, para voltar dentro do judaísmo a um estágio de pureza. No entanto, quando Cristo vem, ele condena o farisaísmo. Por quê? Porque eles viviam de uma forma aparente, eles viviam de uma forma onde eles mostravam a santidade que ele não tinha, ele mostrava um coração puro quando o seu coração não estava saudável. Esse é o conceito, essa é a ideia. Não imite aqueles que se afastam de Deus, não imite aquele que desagrada a Deus. E os escribas e os fariseus, é documentado na Bíblia, que não agradaram a Deus. Não interessa que o fariseu, na sua origem, 200, 150 anos antes de Cristo, eles tinham um desejo puro de voltar ao judaísmo mais próximo, mais primitivo, mas, no entanto, eles se perderam. É tanto que, no fim, o Cristo diz, não seja como o fariseu. Por quê? Porque o fariseu orava, não para Cristo, orava para que as pessoas vissem ele orando. E a pergunta é, vocês se enquadram nesse papel? Volte de novo à leitura bíblica em classe. Não podemos fingir que somos pessoas de Deus quando o nosso coração não pertence a Deus.
Só podemos ser de Deus se o nosso coração pertencer a Ele. Ou seja, se no mínimo nós tentarmos fugir do pecado, se no mínimo nós tentarmos ser imitador de Cristo. Essa é a ideia básica que se deve passar para o teu jovem. Agora sim, para concluir, eu destaquei apenas a seguinte frase do nosso autor. Quem deseja seguir a Cristo precisa renunciar aos valores desse mundo. É impossível você seguir e agradar a Cristo servindo e agradando aos valores mundanos. O cristianismo nos afasta dos valores mundanos. E os valores mundanos são ganância, são arrogância, prepotência, prostituição, pornografia, e a internet nos leva facilmente para esse caminho. Então, se você deseja seguir a Cristo, se você deseja salvação, renuncie ao pecado, renuncie ao mundo. Foi para isso que Cristo veio, para nos dar essa possibilidade de voltarmos a ter a intimidade com Deus. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula, desejando a você uma grande semana e que você possa contribuir mais e mais no reino celestial. Um forte abraço e até a próxima.